ouvintes do canal Rascunho DBD, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está nesta oportunidade comigo aqui no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade, nesse domingo, próximo dia 2 de fevereiro, nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título A Unidade da Raça Humana. Nós estaremos com toda a Igreja do Senhor no Brasil e fora dele, estudando esse tema de suma importância para nós outros, né? Queremos louvar a Deus pela vida de todos os alunos, pela vida de todos os mestres, superintendentes de escola dominical do nosso ordeiro progressivo país. Deus abençoe, no nome de Jesus. Irmãos lá em Portugal, quero mandar uma saudação de paz aqui ao irmão Balbino Gonçalves, que está em Portugal, na cidade de Benfica. Deus abençoe o senhor e a sua mãe digna esposa, irmã Tânia, e os seus filhos, a Júlia e o Daniel. Um abraço a vocês, vocês são muito bem-vindos aqui conosco, os irmãos aí de Portugal. Um abraço a todos no nome de Jesus. Meus irmãos, quando vamos tratar essa questão da unidade da raça humana, não é? Nós temos que nos deparar com algumas questões que nós vamos tratar doravante, né? É certo que a ciência tenta conflitar, tenta jogar em cima da teologia responsabilidades e algumas questões que se perguntam o tempo todo, não é? Nós queremos, dentro de 30 minutos, trazer aqui um rascunho do assunto que estaremos estudando nesse próximo domingo. O título geral da nossa lição é a unidade da raça humana. Queria fazer aqui uma indicação de um material, né, dos nossos irmãos, para os nossos irmãos. Esse livro é muito bom para poder lhe ajudar dentro desse conceito. É o começo de tudo também do nosso nobre físico, não é? Adalto Lourenço, e vai te ajudar bastante dentro da proposta bíblica, bem como o teu livro de teologia sistemática. Desta feita eu estou usando teologia sistemática de Stanley Orton, muito boa, né? E também fazendo uso, para dar uma elucidação um pouco mais científica, teológica, o dicionário teológico, aí a teologia sistemática de Charlie Hodge, não é? Como se chamam aí, o velho Hodge, né? Sejam bem-vindos, vamos para a aula, não é? Então, para começar, nós temos que definir, dentro do nosso dicionário da língua portuguesa, definir o que é unidade. Unidade é a qualidade do ser único, né, segundo o nosso dicionário. E para começar e desmistificar, tirando conceitos científicos que não respondem às questões, e quero aqui enfatizar, como cristão que sou, que a Bíblia resolve todas essas questões. E já começa em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo escrevendo aos Romanos. Adão é o chamado primeiro homem, e Eva recebe o nome da mãe dos viventes. Então nós vamos ver Romanos capítulo 12, versículo 5, bem como 1 Coríntios capítulo número 15, versículo 45, e contextualizando com 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo 13, né? Então Eva recebe o nome porque é a mãe de todos os viventes, conforme capítulo 3, versículo 20 do livro do Gênesis, né? Então a Bíblia diz que Deus fez o ser humano, bem como todos os seres humanos descendem dele, né? Todos os seres humanos descendem dele. Aí nós vamos trabalhar aí um argumento para trazer o máximo de conteúdo dentro do contexto bíblico-teológico. Como eu já disse no início, que é uma intenção da ciência, parece que é uma intenção da ciência, jogar um peso de perguntas para tentar tirar essa verdade dentro do contexto racional do ser humano, né? Mas não tem o que fazer, o homem foi criado do homem, foi criado de Adão, né? O homem foi criado de Adão, ele é o nosso tronco, né? Não tem muito o que nem discutir isso aí, né?
Então, dentro desse conceito, nós queremos trazer aí algumas razões para poder contextualizar com essa questão. Muito bem, isso posto, vamos para contextualização. Quando nós vamos para Atos, que é o textual da nossa lição, Atos, capítulo número 17, o verso de número 22 a 28, o pastor Cláudio Honor de Andrade, sabiamente, colocou aqui esse texto base, não é? Então, que está aqui nossa revista, não é? E nós estamos estudando a raça humana, né? Origem, queda e redenção. Então, nós vamos em Atos capítulo número 17, versículo de número 22 a 28, ele vai fazer aquela narrativa, fazer aquela narrativa, escreve aqui a narrativa de Paulo lá no Areópago, para os gregos, não é? Lá em Atenas, muito bem, que está narrado aqui em Atos. Vamos partir para frente, depois a gente chega lá. Né? Então, de uma só vez, toda a geração dos homens para habitar na terra, Deus assim fez, certo? Em Romanos capítulo 5, versículo 14, que coaduna com Judas, não é? Verso 1 e verso 14, né? Nós vamos encontrar o texto bíblico afirmando isso, né? Jó, por sua vez, ele afirmou que foi feito por Deus, e o Espírito de Deus me fez, e a inspiração todo-poderoso me deu a vida. Jó capítulo 33, versículo 4. O salmista disse a mesma coisa. Ele disse que foi gerado pelo Todo-Poderoso, que cobriste-me no ventre da minha mãe. Salmo 139, e verso de número 13. Zacarias afirma: o Senhor que estende os céus e que funda a terra e que forma o espírito, não é, do homem dentro dele. Então, Zacarias capítulo 12, versículo de número 1. Malaquias vai lá e lança outra frase, dizendo: não temos nós todos o mesmo Pai? Nós não nos criou Deus? Não nos criou o mesmo Deus? Malaquias capítulo 2, versículo 10. Então, é uma questão que, essas questões que é imposta pela ciência, a teologia, conforme eu já disse, com respeito às questões voltadas aí para o homem, ela não pode deixar de ser vista, porque é importante, não é? Os nossos filhos estão na escola, nós mesmos poderemos estar em outra demanda e de repente vem essas questões, nós precisamos ter resposta, não é? Muito bem. Então, vamos começar pela primeira questão. Toda a humanidade tem uma origem comum? Primeira questão. Toda a natureza, ela toda tem uma natureza comum? Primeiro, eles questionam: toda a humanidade tem uma origem comum? Depois questiona: toda tem uma natureza em comum? Tem uma natureza comum? Descendeu dela o casal que ele constituiu uma só espécie? Né? Então, essas perguntas são todas respondidas pela Bíblia, cabalmente, de forma universal. Né? Então, nós vamos, a partir desses pressupostos, dessas questões, nós vamos respondê-las. A Bíblia vai responder aos céticos e aos cientistas que procuram resposta para isso. Então, na nossa classe, professor, nobre mestre, seria interessante você trazer alguns conceitos, né, que os cientistas querem impor dentro do cunho teológico para tirar ou desqualificar as verdades bíblicas. Né? Então, a comunidade de origem da unidade da espécie, por exemplo, nós vamos trabalhar plantas e animais derivam de uma propagação do mesmo tronco original. São da mesma espécie, mas não é do mesmo tronco, não é derivado do mesmo tronco. Isso é a ciência que questiona. E a Bíblia vai dando essa resposta assim. Os carvalhos da América e da Europa são idênticos, são da mesma espécie, mas são de troncos diferentes. Né? Então, os naturalistas eles trazem esses possíveis
Diz que é possível um homem como fosse uma mesma espécie não descender de Adão. E isto é reprovado pela Bíblia, nós vamos provar agora. Se os carvalhos, se os animais que estão no mundo, em cada país, não saem do mesmo tronco, embora seja da mesma espécie, isso é totalmente diferente com o homem, não é? Isso é totalmente diferente com o homem. Então, nós vamos encontrar que a doutrina bíblica confirma de forma veemente que a raça humana não só é da mesma espécie, mas também é da mesma origem. Portanto, somos todos filhos do mesmo Pai, conforme disse Jó, no capítulo 33, lido aqui por nós há pouco. Né? Então, onde aprendemos que todos os homens têm o mesmo tronco, né? Tronco genético. Todos os homens vieram de Adão e de Eva. E aí discorremos aí, de forma cabal, sobre essa questão. Então, sobre a unidade linguística, por exemplo, toda a humanidade, pois de Adão até a Torre de Babel, os homens e mulheres falavam um único idioma. Por fim, refletiremos aí sobre essa questão da doutrina da unidade de Cristo, que nos trouxe o Senhor como justificador, né? Deste modo, cumpriremos aí todo o contexto da nossa lição. Então, esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, de Adão e Eva, ok? Então, essas considerações, quando trabalhamos essas questões, nós vamos encontrar Deus como Criador de todas as coisas, né? Ele tem o direito de emitir todo o comando e ter autoridade sobre toda a criação. A partir desse ponto, nós vamos encontrar Deus de forma severa, de forma cabal, ele liderando todo o fator da criação, né? E assim sucessivamente. Então vamos ver no capítulo 2 de Gênesis, verso 15, né, quando Israel deveria estar ciente das verdades, o Deus Todo-Poderoso foi quem criou todas as coisas. Portanto, o conhecimento dessa verdade deveria produzir temor e reverência, e não questionamentos, né? Então, não se pode esperar que aquele que é falso com Deus seja legal ao seu amigo. Então, se você não está vendo Deus, se você diz que crê em Deus e não tem uma coesão com seu irmão, não é? Isso nós vivemos, né? Essa anomalia de diferenças, não é? O seu irmão é igual a você, não muda nada, é do mesmo tronco, não muda nada, mas você se acha superior ao seu irmão. Isso é um problema e a igreja ela vive esse dilema, não é? Uns têm muito, outros não têm nada, enquanto os que têm muito não dá atenção para quem nada tem, certo? E assim sucessivamente, isso é muito comum acontecer, né? Isso é muito, não vamos aqui tapar o céu com a peneira. Talvez eu seja polêmico, isso não é o fato, mas eu estou trazendo dentro do contexto da nossa lição, porque o que é a unidade, não é? É aquilo que é único, aquilo que é único. Se nós somos iguais, não é? E na vida você teve maiores oportunidades e elas foram aproveitadas por você, louvado seja o nome do Senhor que te fez prosperar. Caso contrário, o seu irmão também tem as mesmas oportunidades que você, não é? Ou seja, ele pode crescer também. Então, por que você desqualifica o seu irmão? Então, essa é a questão. Então, em face dessa afirmação, aí entendemos que todo comportamento e ação visa lesar, prejudicar, dividir, menosprezar o ser humano. E antes de tudo, um indicativo de um relacionamento com Deus não está em ordem. Porque não adianta você dizer que ama a Deus e aborrece seu irmão. Isso está muito claro lá em João, não é? Aborrece seu irmão. E a Bíblia diz que quem aborrece o seu irmão fala mal da lei. Como você diz que é unido com seu irmão e você faz questão de não estar próximo dele, não é? Visto que nós somos iguais. Aqueles que defendem o racismo, por exemplo, promovem desprezo. Racismo, por exemplo, é um negócio deprimente. É um negócio insano. Não tem racionalidade para racismo, não é? A qualidade, a dignidade não está na pele, na cor do cabelo, não está em nada disso. Nós, seres humanos, que respiramos, que temos o ruach de Deus, somos iguais uns aos outros, e ponto, sine qua non, não tem o que fazer, somos iguais, não é? Então, dentro dessas verdades bíblicas, não é? Dói um pouco
mas está inserido dentro do contexto bíblico, né? Aqueles que defendem o racismo menosprezam os mais pobres, os menos favorecidos, e que não usa de misericórdia para com seu próximo, por se acharem superior, não desfruta de um relacionamento saudável com Deus. Não. Ele pode ser homem de negócio, mas homem de Deus é um nome pesado. Um certo dia, o pastor Vicente José da Silva, deixo aqui minha gratidão a Deus pela vida dele, inclusive peço nessa oportunidade, abro aqui um parênteses, peço oração pelo nosso nobre evangelista Vicente José da Silva. Eu em conversa com ele dizendo, esse título de homem de Deus é um negócio muito pesado, e ele fazendo alusão a isso. Bom, Vicente, pastor Vicente, Deus abençoe, querido, onde você está ali, ore, peço aos irmãos que orem por ele. Ele está enfrentando uma barra, um problema de enfermidade, mas com certeza Deus tem a cura, em nome de Jesus, né? Então, quem desfruta de relacionamento saudável, se pode ter se é que pode ter um relacionamento com o Criador e não tem um relacionamento com o irmão, logo é uma discrepância aí, né? Então, não podemos dividir a humanidade em duas partes, a raça de cor da pele e a raça de classe social, né? Há uns anos atrás, nós estávamos vivendo com isso, nós e eles, o Nordeste e o Sudeste, os plebeus e os ricões. Isso não pode acontecer. Nós somos todos iguais. Não é pele e nem classe social que pode nos dividir ou nos faz divididos diante de Deus, né? Todos os seres humanos, mesmo que haja diversidade de culturas, língua, cor, pele social e etc., né? Nós somos todos iguais. Então, em meados do século XIX, surgiu uma discussão sobre a raça ariana. O que seria a raça ariana? A raça ariana seria supostamente a linhagem mais pura de seres humanos, constituída apenas de indivíduos altos, fortes, claros, né? Inteligentes, que era representado assim, né? De acordo com os critérios arbitrários da raça superior às demais, ou seja, a raça ariana. Então é um conceito que defende a superioridade dos brancos sobre os negros, amarelos e semitas. Essa ideia, infelizmente, tornou-se bastante popular nos dias, lá na Alemanha, nos dias de Hitler, Adolf Hitler, né? Então, gerando aí morte de milhares de negros, judeus e etc. Os irmãos conhecem a história. Dentro desse contexto todo, na lição desta semana, nós vamos ter que dar uma olhada para o nosso horizonte acerca da doutrina da unidade humana. Adão e Eva foram criados por Deus e todos os homens são descendentes do primeiro casal. Então, esse ensinamento, essa doutrina é bíblica, puramente bíblica, e não tem espaço para se mexer nela. Ela é puramente bíblica e não tem como mexer nessa doutrina, porque ninguém é qualificado por Deus por causa da cor, da pele ou da classe social, visto que Deus criou todos iguais. Todos, né? Então, visões, nós vamos trabalhar aí algumas visões alternativas da criação. Charlie Rhodes vai trabalhar bem essa proposta, né, quando ele cita aqui o materialismo. O que é o materialismo? A criação, eles pregam que a criação é a partir da matéria. A visão materialista da criação defende que a matéria ou matéria física é eterna. A matéria sempre e sempre será como reivindicar os físicos, a energia, e não pode ser criada nem destruída. Então, isto é conhecido como a primeira lei da termodinâmica. Há duas divisões dentro dessa base de visão. Por exemplo, a criação a partir da matéria, que envolve um Deus, por exemplo, o platonismo prega isso, e o que não envolve, por exemplo, o ateísmo. Então, essa visão materialista está equivocada. Outra visão, dentro desse contexto, dentro dessa alternativa aqui apresentada, é o platonismo. O platonismo acredita que a criação é a partir de Deus. No entanto, extremos, temos panteísmo ou panteísta, cosmovisão, que defende todas as coisas criadas são uma emanação do próprio Deus. Isto é, Deus é a soma de tudo que existe. Em que linguagem simples, o homem planta, o mar, tudo é Deus, né? Então isso é rejeitado aí pela visão cristã, pela Bíblia,
pelo próprio Deus. Em primeiro lugar, o panteísmo acredita que não há uma diferença entre o Criador e a criatura, já que Deus é a soma de todas as coisas que existem. E em segundo lugar, ele vem um conceito que é feito do mesmo material que Deus. Nós somos feitos do mesmo material que Deus. Em terceiro lugar, ele defende que os seres humanos são deuses. Então, essa ideia panteísta é equivocada. Dentro de outra proposta, nós temos o teísmo. Teísmo é a criação veio a partir do nada. Deus criou do nada. Nós trabalhamos bem essa proposta no primeiro vídeo, se não me falha da memória, né? Citei bastante aqui essa questão. Então, em contraste com o materialismo e o panteísmo, a visão judaico-cristã da criação, Deus criou todas as coisas a partir do nada, não é? Então, esta cosmovisão defende que só Deus é eterno, o mundo teve começo, o mundo foi criado do nada. Então, acentuando aqui a criação é finita, temporal e mutável, ao passo que Deus é infinito, eterno e imutável. Então, Deus e a criação não são a mesma coisa. Logo, Deus e a criação não são a mesma coisa. Cremos na visão teísta, somos teísta dentro desse conceito, pois ela se harmoniza com a Bíblia. A Bíblia dá a resposta para isso. Então, nós vamos ver quem fez a criação, como e por quê. Então, essa é a resposta: Deus, pela palavra e porque é bom. Então, qual é a resposta? Porque quem fez a criação? Primeira pergunta, a resposta é Deus. Por quê? Como? Segunda pergunta e segunda resposta, pela palavra. Terceira pergunta, por quê? Porque ele é bom, não é? E assim sucessivamente. Depois nós descartamos aí completamente uma teoria que eu também trabalhei numa das lições aí dessa aula sobre a questão de Lilith, dentro da visão mitológica do judaísmo, né? Trouxe aqui o alfabeto de Mezira, trouxe alguns midrashes, alguma coisa assim, e trouxemos algumas datações e citações dentro desses documentos mitológicos, né? E assim sucessivamente, e aqui desqualificamos isso. Na verdade, nós não concordamos em que Eva não foi a primeira de Adão, a primeira mulher de Adão, não é? Fez ainda um comentário sobre a suposta diferença entre Gênesis capítulo 1, verso 25 a 31 e Gênesis capítulo 18, verso de número 18, capítulo 2, verso 18 ao versículo 25, né? E disse porque essa aparente contradição, não é contradição, aparente contradição, onde resolvemos o problema, né? Então, a unidade da raça humana, nós vamos descartar completamente aí essa questão de que Eva não foi a primeira mulher de Adão. Eva, sim, foi a primeira mulher de Adão. Em algumas tradições, tenta fundamentar, impor que Deus criou Adão e o Lilith do pó da terra e tal, enfim. Mas é aquele negócio, Moisés estava tirando o foco da idolatria, dos misticismos egípcios, né? Então, dentro desse ensino antibíblico, baseado apenas na mitologia. Então, Deus criou Eva e Adão, e esse casal surgiu toda a humanidade. Nesse sentido, somos todos irmãos, seja brasileiro, seja americano, cada um tem as suas instituições, suas constituições, suas leis, mas em pessoas somos iguais, ok? Partindo para frente aí, né? Temos um único tronco genético, conforme já dissemos anteriormente, que nos leva a afirmar que não existe mais de uma raça humana, apenas uma raça humana, que descende de Adão. Apesar da diversidade da cor, da nacionalidade, todos temos a mesma composição, não é? A saber, alma, corpo e espírito, não é? Na lição passada houve alguns debates sobre humanismo, monismo, dicotomia, tricotomia, enfim. 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo número 7. Ponto. Respondida essa questão, né? Então,
Um judeu pode perfeitamente doar sangue para um alemão, um negro pode doar sangue para um branco, e assim sucessivamente. Isso não vai mudar nada, desde que o sangue seja compatível, né? E assim sucessivamente. Então, a unidade linguística aí da humanidade, o idioma é uma forma de comunicação que envolve vários órgãos do corpo, a garganta, a língua, os lábios, os dentes, enfim, os órgãos que é chamado de órgãos da fala, isso aí. Então, o primeiro homem, de forma espontânea, foi criado já com um vocabulário, bem com a habilidade de cunhar novas palavras, assim expandir. Adão era totalmente capaz de ter uma conversa inteligente, né, e entender as instruções verbais do seu Criador. O idioma aqui é um presente de Deus, dentro do capítulo 2, versículo 16 e 19 de Gênesis, né? Existe aí algumas especulações qual era o idioma falado por Adão e seus descendentes até a Torre de Babel. A Bíblia nos diz que até aqueles dias todos os homens falavam uma única língua, né? Então não cabe nem especulação, né? Em Gênesis capítulo 11, versículo 1, todos falavam uma mesma língua. Então, no quesito da linguagem, a Bíblia responde também. Então, alguns homens afirmam que o idioma adâmico era o hebraico, embora os defendam ser o aramaico, e até quem defende que eram línguas estranhas. No entanto, por mais bem formulada que seja a teoria, não passará em uma conjuntura de idioma adâmico, né? É um mistério que será revelado apenas na eternidade. Cito Deuteronômio 29, 29. A confusão de línguas lá em Babel aconteceu para frustrar um plano do homem. Não é? Nimrod, por exemplo, teve seus planos frustrados. Entendeu? Então, qual estava aí a oposição do projeto divino? Deus tinha um projeto, Nimrod arquitetou outro para chegar até o topo, enfim, como loucuras de homens descabidas e sem direção de Hashem, de Deus, né? Então Deus confundiu as línguas e espalhou aos homens sobre toda a face da terra. Hoje, o número de idioma, dialeto aí, temos um número espantoso, né? Especula-se que chega até 7.000 línguas faladas entre idiomas e dialetos desconhecidos, né? E assim sucessivamente. Então, em Cristo somos todos um. Fechando aqui a nossa lição, em Cristo somos todos um. Então, da raça humana, levantando essas questões doutrinárias, muito importante, por exemplo, a humanidade em Adão, a herança do pecado, a unidade de Cristo e as bênçãos da redenção. Por fim, a unidade da igreja é o presente da comunhão. Todos em Cristo somos um. Deus não tem dois amor, Deus não tem um grande amor, Deus tem amor, não tem tamanho, não é? Como também não tem cores, não tem... Deus é amor. O que Ele ama a mim, Ele ama alguém que está planejando algo mal contra o seu irmão. O mesmo jeito que Ele ama a mim, que procuro me arrepender das minhas miserabilidades e estar diante do Senhor, Ele ama aquele que no momento está tentando maquinar o mal, planejar mal contra o seu irmão ou contra a sociedade. Ele ama de igual modo. E qual é a diferença, pastor Edivaldo? A diferença é que eu entendi isso e procuro servir a Deus. Então, cabe nós, igreja, evangelizar, buscar os perdidos, para que impregnamos, para que dizemos, para que passamos a mensagem a eles que nós somos em Cristo todos um, que não temos a pretensão de vê-los ir para o inferno. Pelo contrário, temos a pretensão de ser melhor até do que nós, né? Ser bons professores, bons pastores, homens que têm uma chamada, mulheres que têm uma chamada de Deus, enfim. Então a Bíblia ela vai nos dar essa identificação, né? Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, mas pela morte o pecado, assim também passou a morte a todos os homens. Por isso todos pecaram. Capítulo 5, versículo número 12 de Romanos, diz que nós herdamos a natureza de Adão pecaminosa, inclinada para o pecado. Por meio de sua descendência, todos os homens estão em uma só condição de condenação. A Bíblia também vai nos ensinar que por meio do sacrifício vicário,
sacrifício de Jesus na cruz, através da nossa convicção de fé. Eu me arrependi dos meus pecados cometidos e agora sirvo ao Senhor. Não é? O homem pecador é perdoado, salvo e justificado por Jesus Cristo, isto é, a justiça de Cristo lhe é imposta. Capítulo 5, versículo 15 e versículo 19 de Romanos. A Bíblia ensina que a igreja é a comunidade dos salvos. Jesus é o corpo desta comunidade, é o corpo da igreja. Então, onde cada membro exerce a sua individualidade a favor da coletividade. Individualidade em favor da coletividade. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boas mãos de Deus recaia sobre a vida de cada um dos ouvintes do canal Rascunho DBD. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva nesse canal para nos incentivar. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula. Deixo aqui para os irmãos 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo 12 a 27. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.